Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Todo mundo gosta de pensar na ideia, de ter a ideia de viver, de residir numa casa bem construída e bem sólida, bem segura. A casa dos nossos sonhos pode até não ter muito luxo, ou quase nenhum luxo. A casa dos nossos sonhos até pode não ser muito grande, mas ela precisa ser sólida, ela precisa ser bem construída, ela precisa ser segura, protegida, de maneira que possamos nos sentir tranquilos, dormir bem, dormir sem preocupação, saber que nossa família está protegida não somente de qualquer ameaça de violência contra a nossa casa, os nossos, mas também protegidos, guardados do frio, das intempéries, do clima, de chuva. Por exemplo, uma casa com goteiras é uma coisa muito incômoda, não é verdade? Mas uma casa com um telhado bem feito é outra coisa. Então eu quero pensar sobre isso aqui rapidamente com vocês. Que casa que nós temos construído? E eu estou me referindo à casa espiritual. Que casa nós temos construído? Uma casa segura? Uma casa bem protegida? Uma casa com sólidos fundamentos? Uma casa com paredes grossas, seguras, sem umidade, sem mofo? Uma casa com uma cobertura perfeita, sem goteiras? Uma casa que nos guarde, nos livre de todas as ameaças contra a vida? A casa espiritual também precisa de muito cuidado. E a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Todo esforço humano será inútil. Toda o nosso esforço, a nossa disciplina, força de vontade, tudo isso tem algum valor, mas não é suficiente. A casa espiritual é a casa, e a casa espiritual bem construída é a casa que está fundamentada na graça de Deus, no poder de Deus, no amor de Deus. Nós não podemos nos iludir com aquilo que o mundo pode nos oferecer. Hoje mesmo eu estava passando num lugar e li uma faixa dizendo: compre o seu terreno e adquira a sua independência, tenha sua casa própria. Isso tudo é muito importante, mas a casa espiritual é uma casa que tem que ser construída sobre a palavra de Deus. É a palavra de Deus que dá sustentação para a nossa casa espiritual. E é a oração que nos dá proteção. A nossa casa tem que estar bem localizada. Nós, quando pensamos em construir uma casa, logo nos preocupamos também com a localização, a topografia, o bairro, né? Tudo isso é muito importante. A posição da casa com respeito ao sol, iluminação, tudo isso também é importante na nossa vida espiritual. Quando nós construímos a nossa relação com Deus fundamentada na sua palavra, em obediência à sua palavra, e quando nós buscamos a proteção divina em oração, em dependência do Senhor, as coisas caminham bem. Construa sua casa sobre firmes fundamentos e proteja o seu lar, orando e confiando em Deus.